Mudar de assunto agora, vamos falar de Grito do Ipiranga. Seu Newton Mafra, Ipiranga do Norte, hoje nos brindando com a presença aqui nos estúdios. Satisfação em recebê-lo, seu Newton. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia aos caros rádio ouvintes que estão sintonizados conosco através desse veículo de comunicação que é a 99.1 FM Rádio Sorriso. Muito bem. Nós queremos pedir a permissão aos ouvintes que podemos entrar no celular para conversar de um assunto que é uma história que muitos de vocês ajudaram nós a construir. 2006, dia 17 de abril, nós começamos essa manifestação em Ipiranga do Norte, com a presença da Rádio Sorriso, e ela não nos deixou em nenhum instante, foi até os finalmente. E até hoje está aqui nos acolhendo para nós falar um pouco dessa história que é nós, povo do Mato Grosso, que construímos. Muito bem, vamos resgatar um pouco, seu Newton, porque tem gente nova chegando aqui todos os dias, ouvindo a Sorriso FM também, talvez Certo. nunca tenha ouvido falar do Grito do Ipiranga, certo. A não ser aquele lá do antigo imperador, aquele a maioria já ouviu falar do livro de história. O que é o Grito do Ipiranga aqui? O Grito do Ipiranga aqui para nós, ele começou repetindo há 18 anos atrás, fez agora dia 17, 18 anos, né? E o Grito do Ipiranga foi uma manifestação que a agricultura, pecuarista, caminhoneiros e, enfim, ajudado o povo do comércio, por todos, nós, naquele momento, nós estávamos numa dificuldade muito grande nessa expansão de Mato Grosso, produzindo e nós não conseguíamos nem o preço do custo de produção. Aí a insatisfação dos produtores rurais, junto com os sindicatos, junto com o povão, nós resolvimos fazer uma manifestação para chamar a atenção das autoridades, porque nós, a só exemplo, nós estávamos produzindo soja se quisesse vender a 14,30, a 14,50 em Ipiranga do Norte. Uhum. E, na verdade, o nosso custo de produção chegou entre 22 e 30 através dos produtores e com a ajuda da Embrapa, empresa do governo federal, nós chegamos a um custo de 25 e 20, porque lá era completo toda a defasagem que a Embrapa nos forneceu. Aí nós achamos a necessidade de nós gritar, né? Gritar, pedir um socorro, porque não é possível que todo esse povo que deixou as suas origens no sul, suas propriedades, suas moradias bem instaladas, veio para cá nesse campo devasto construir o estado do Mato Grosso. E aí não estava mais aguentando a questão da logística, e o nosso grito foi a logística. Na hora nenhuma, nós do Grito do Ipiranga, ou o povo do Mato Grosso em especial, nós nunca pedimos para que fosse isentado a nossos compromissos a pagar. Nós pedimos para melhorar a logística, dar condições de nós continuar gerando emprego e produzindo riqueza para esse estado e para esse país. Foi atendido o Grito do Ipiranga, na sua visão? O senhor já disse aqui para nós, já foi secretário de Agricultura, inclusive. O senhor tem um entendimento um pouco mais amplo do que nós em relação ao tema. O senhor acha que foi ouvido esse grito? Eu acredito que o grito chegou a atingir alguns objetivos, não na totalidade como nós gostaríamos, mas parcialmente, daquela oportunidade para cá, alavancou junto o agronegócio. O Grito do Ipiranga deu uma alavancada junto com o agronegócio para que fosse atendida as reivindicações dos produtores. Isso não foi da noite para o dia, mas devagarinho foi acontecendo algumas coisas e passou a ser o Grito do Ipiranga o interlocutor de chegar à necessidade que nós gritávamos, né? Que nós partimos para essa maior manifestação que a agricultura fez em todos os tempos da história da agricultura brasileira. O próprio Ministério da Agricultura hoje tem uma representação aqui em Sorriso para atender essa região, Mato Grosso, enfim, vários municípios aí dessas localidades em relação à produção rural. Você acha que isso também contribui para melhorar a questão de comunicação, pelo menos? É para contribuir, mas na verdade nós temos uma coisa que eu quero salientar aqui junto a essa oportunidade dessa entrevista. Eu quero dizer assim, que as entidades da classe
vamos falar em sindicatos rurais, vamos falar na ProSoja, vamos falar na FAMATO, vamos falar no Ministério da Agricultura da União. Nós precisamos de pedir socorro para essas pessoas. Não é crítica, é uma crítica construtiva. Nós precisamos de pedir socorro a essas pessoas, porque a agricultura não suporta vender o produto abaixo do custo de produção. Tem que ter, tudo tem um teto, tem um custo, e nós precisamos de vender além do custo de produção para ter uma margem de sobrevivência. E eu acho que hoje tem pessoas da nossa região representando lá no Ministério da Agricultura que precisava de estar mais em sintonia conosco, buscando as informações e nós fornecendo as informações necessárias para que nós pudéssemos atingir um objetivo de ser o que o Mato Grosso é. Representa esse estado maravilhoso nesse país nosso, aonde leva alimento na mesa de muitos países do mundo lá fora e também leva na mesa do brasileiro. E nós precisamos desse intercâmbio, da participação dessas pessoas nesse conteúdo para nós levar uma mensagem de gratidão pelo trabalho, de solução para os problemas que nós precisamos de usufruir dentro dessa paisagem maravilhosa que Deus nos concedeu, que é a topografia, e com a infrustração deste ano, mas temos também o clima favorável, temos uma maravilha de uma safra de milho que está se aproximando, e nós precisamos desse pessoal para que dá sustentação. O nosso objetivo hoje é o mesmo: continuar na atividade, produzindo riqueza para esse país e gerando emprego para a nossa sociedade. Se o senhor tivesse que criar hoje outro grito do Ipiranga, ou replicar o grito de Ipiranga com uma pauta atualizada, vamos colocar assim, o que estaria no topo dessa lista, dessa pauta? Na verdade, nós hoje estamos num momento quase idêntico a quando nós, há 18 anos atrás, começamos o Seria grito quase do a Ipiranga. mesma pauta. Mais ou menos isso daí. Porque o que acontece? Nós estamos vendo um povo que aumentou a produtividade por hectare e não está conseguindo saldar os compromissos de custo de produtividade por hectare. Então, as pessoas hoje estão ficando inadimplente com a situação das instituições financeiras, as trades, os grupos que fornecem pacote para produção de grãos, de milho, soja, podemos até dizer do algodão também. E nós precisamos desse intercâmbio de valorizar o trabalho do trabalhador rural do Mato Grosso e também, por que não dizer nesse momento, o pecuarista que também está sofrendo as consequências. Num mercado globalizado, cada vez mais globalizado, o senhor sabe. Como isso se processaria no mercado que talvez tenha uma autorregulação? Intervenção do Estado? Uma intervenção do Estado, principalmente porque nós estamos falando do nosso território, né? Não vamos generalizar, mas do nosso Estado, principalmente, o Mato Grosso, e o empenho de todos, porque, na verdade, é assim, o que nós estamos presenciando, o que está acontecendo? Quando eu pedi um socorro dos órgãos, das entidades competentes, né, pela defesa do agricultor, nós vemos algumas coisas ruins acontecendo. Uma mídia que, às vezes, anuncia esporadicamente super safra, safra recorde, e isso faz com que achata o preço para o produtor rural. E o produtor rural tem até um limite para aguentar, né? Mas não é suportável também aguentar todas as consequências. Precisamos de trabalho e renda, e precisamos de lucratividade para continuar nessa atividade. O senhor acha, então, que a super safra em si não traz tanto benefício, eventualmente? Realmente, o que se anuncia de super safra acomoda o mundo lá fora, achata o preço para o produtor. E, na verdade, essa super safra e safra recorde, quando ela é original, você entende que ela é original. Mas nós tivemos uma infrustração climática no nosso estado, e muitos municípios, até aqui mesmo em Sorriso, também no Ipiranga e vários outros municípios, a gente conhece áreas de lavouras que teve perca total, teve replante, teve uma infrustração de safra, produtividade baixa, e essas coisas nós temos que entender que isso não significa safra recorde.
para achatar o preço. Nós precisamos de uma divulgação honesta, correta, justa, através das entidades, através do produtor rural, com seriedade e transparência, para que nós possamos buscar, quem sabe, um mercado melhor no mundo lá fora, porque nós não podemos vender o que está acontecendo no fato do milho, por exemplo, que está abaixo do preço mínimo, né? E aí fica difícil para o produtor suportar esses custos todos de produção que são elevados. E nós precisamos de comercializar por um preço mais saudável. Esse é o assunto que nós levamos, que a gente gostaria que tivesse a interferência do Estado. Nós somos um Estado maravilhoso, produtivo, com um povo corajoso, trabalhador, que às vezes são tão bons que nós podemos qualificar o produtor rural do Mato Grosso como os melhores do mundo, porque às vezes produz até no prejuízo, né? Esse ano vai ter algum manifesto ainda em relação ao Grito do Ipiranga, especificamente? Não, eu acho que nós não estamos acomodados no momento, porque estamos esperando que alguma coisa aconteça de extraordinário. Mas o Grito do Ipiranga precisava de iniciar um Grito do Ipiranga 2 para alavancar essas situações deficitárias que nós estamos colocando. Mas, na verdade é assim, ó. Eu não sei se nós conseguimos mais fazer um Grito do Ipiranga como o Grito do Ipiranga 1. Agora, para fazer um 2 vai ser muito mais difícil, constrangedor. Às vezes, naquela época, nós incomodamos muitos transeuntes das estradas, que às vezes achava ruim de ser parado por um pouco, mas nós tínhamos que fazer isso para chamar a atenção das autoridades competentes. E hoje também, se nós olhar, mas hoje existem outros meios. Hoje existem outras fórmulas. Nós temos gente daqui da nossa região representando o Ministério da Agricultura, e é junto com essas pessoas, eu me coloco, Newton Mafra, à disposição, se tiver que um dia ir no Ministério da Agricultura, em Brasília, e falar sobre a situação do Mato Grosso, a dificuldade que esse produtor rural enfrenta, a quantidade que ele tem que produzir para sobreviver. Eu sou franco a dizer. Então, acho que é junto com essas pessoas, num diálogo, num entendimento, prefeitos, governador do Estado, parlamentares da Câmara Legislativa do Estado, senadores que representam o nosso Estado, eu acho que nós precisaríamos de nos unir e discutir uma pauta saudável para que nós possamos continuar nessa atividade com satisfação e com alegria. Perfeito, muito obrigada, senhor Newton Mafra. Algo mais a dizer sobre o Grito do Ipiranga? O Grito do Ipiranga trouxe essa expectativa e a gente quer, nessa oportunidade, eu quero agradecer que a Rádio Sorriso teve do início ao fim e até hoje junto conosco. E quem fez, eu sou idealizador do Grito do Ipiranga, reconhecido pela FAMATO e homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado. E quero dizer assim, que essas homenagens para nós, elas são muito mais gratificantes quando a atualidade das coisas aconteça, né? Eu quero parabenizar ao povo de Sorriso que esteve presente, ao povo de todos os municípios do estado do Mato Grosso, municípios agrícolas, também pecuarista, povo do comércio, mototáxis, taxistas, caminhoneiros, comércio, em geral, nos ajudou naquela oportunidade. E que hoje nós estamos aí de braços abertos pelo bem-estar do estado do Mato Grosso e dessa agricultura maravilhosa que o estado tem. Então, nessas condições, nós queremos ser parceiros, companheiros e levar o nosso préstimo de um abraço a todos aqueles que aderiram a essa causa na época e lutaram. Nós ficamos aqui perdurados por mais de 40 dias nessas manifestações. Dormindo mal, ou passando dia e noite nas BRs, dormindo mal e se alimentando, às vezes, até com certa dificuldade, mas nós não deixamos que ninguém perecesse necessidade de alimentação naquela oportunidade. E quero mandar um abraço aos caminhoneiros que nos ajudaram, aos agricultores, às esposas dos agricultores que estiveram presentes conosco naquela oportunidade, e a toda a juventude, estudantes, as escolas que aderiu, e dizer que isso foi gratificante. Jamais nós, acho que vamos conseguir fazer o que foi feito
no primeiro manifesto, sem experiência, mas com a qualidade do povo inserida numa necessidade que nós tínhamos de gritar por socorro para a agricultura e a pecuária brasileira, através do nosso estado do Mato Grosso. Muito bem, muito obrigada. 18 anos atrás, então, o Grito de Ipiranga, senhor Newton Mafra. Satisfação em recebê-lo. Muito obrigado.